Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Pedro Pilvan, fundador da Ensaio, e eu quero te dar boas-vindas ao Prototipando. Esse é um espaço onde a gente busca fazer com que ideias se encontrem, pensamentos sejam prototipados, em prol de um objetivo comum, que é a transformação de negócios e seres humanos. O Prototipando ele é um podcast da Ensaio, que é uma empresa de transformação de negócios. Aqui na Ensaio a gente respira inovação e a cada episódio a nossa missão é navegar e explorar as complexidades e desafios que envolvem esse universo e experimentar caminhos possíveis para o futuro das organizações. A nossa programação normalmente funciona assim. Toda semana, na sua plataforma de podcast favorita, a gente compartilha um insight direto da nossa newsletter e a cada 15 dias a gente traz uma pessoa especialista para mergulhar com a gente em discussões que desafiam o convencional. Hoje eu converso com o Fabiano Salgado. O Fabiano ele é Head de Experiência do Cliente na Único IDTech, que é uma empresa líder em identidade digital do Brasil. Ele é intraempreendedor com mais de 15 anos de experiência em gestão de projetos e pessoas em multinacionais e startups. Ele foi reconhecido nos principais prêmios de relacionamento com o cliente no Brasil, como ABT, CX Summit, Cliente SA, e ele é coautor nos livros Experiência do Cliente, na teoria e muita prática, e Liderança Estratégica, o Novo Normal. E, pessoal, o que eu recomendo aqui nesse episódio com o Fabiano é que o Fabiano ele criou a ponte entre a experiência do cliente e o negócio, que é normalmente onde as coisas elas ficam muito separadas e perdem valor. Então, a conversa com o Fabiano ela foi interessante porque ela uniu a experiência do cliente e negócio e ela criou uma via de linguagem dentro das empresas que, de fato, faz com que essas iniciativas em experiência do cliente gerem o retorno desejado ou gerem o que se espere ou que se espera de uma iniciativa de CX. Então, sem mais delongas, deixo vocês com Fabiano Salgado. Um, dois, três, prototipando. Fabiano, cara, mais uma vez, obrigado por topar fazer parte desse movimento que a gente está fazendo aqui do Prototipando, nesse bate-papo. Estou super animado aqui para a gente engajar no tema de CX, que é tão familiar para ti. Perfeito, um super prazer, viu, Pedro, estar aqui com vocês. Acho que é um podcast que ajuda tantas pessoas a verem de maneiras diferentes, né, as suas realidades, e então vai ser um prazer também de falar um pouco sobre esse assunto, que para mim é um dos grandes gatilhos quando você quer transformar de fato um negócio em algo que é duradouro a longo prazo. Então, vamos com tudo aí, vai ser um prazer esse papo. Boa. Fabiano, me conta um pouco, como é que você caiu nesse universo, cara? Acho que é legal entender onde você topou com o CX, por que você descobriu que isso era importante? Enfim, me fala como é que você descobriu isso. E é interessante, né? Porque quando a gente fala de CX, a gente está falando de algo ainda muito recente, né, Pedro? CX é um termo que não é de longa data, né? A gente vem falando desse termo um pouco mais antes. Mas eu vou dar um resumo da minha trajetória, né? Eu sou um mineiro que mora em São Paulo já há 8 anos, sou formado em publicidade, tenho um MBA em gestão de negócios e tenho algumas especializações também no exterior. Mas minha carreira, ela começou no CX mesmo sem saber, tá? Então, o primeiro trabalho foi no call center, no telemarketing, né? Aquela famosa ligação que você costuma receber aí, né? Ou vendendo uma coisa, ou no final do dia querendo resolver algum problema. Então, eu trabalhei no telemarketing de telefonia durante alguns anos, no início de carreira. E é interessante que quando eu cheguei nesse telemarketing, para muitas pessoas é o primeiro emprego, né? E muitas pessoas veem isso talvez de uma forma legal e em outras nem tanto. Né, eu via com o copo meio cheio. Então, eu achava uma baita oportunidade de conversar com as pessoas, de conhecer um pouco mais sobre cada uma delas. Então, foi uma experiência bem interessante. Então, eu comecei minha carreira ali no call center, e aí trabalhando como atendente, depois virei supervisor de equipe, fui trabalhando em algumas áreas internas. E aí, quando eu estava já começando a crescer na carreira, recebi um convite para trabalhar numa consultoria. Achei super legal, porque eu estava envolvido no universo de gestão, e aí queria aprender um pouco mais na teoria, né? E também como é que fazer, como é que transformar isso dentro das empresas. E aí fui para essa consultoria, fiquei alguns anos lá. E aí eu tive uma picada diferente, assim, na pele, que é o que a gente chama de propósito hoje, né? Então, eu comecei a fazer vários trabalhos voluntários em algumas organizações sociais, e uma delas me chamou bastante atenção, que era uma organização que trabalhava com educação, que chama Fundação Estudar. E aí e aí conversando com eles, a gente acabou chegando a uma proposta, e aí foi quando eu me mudei para São Paulo e fui atuar nessa organização.
E aí foi uma primeira grande virada de chave na minha carreira, porque aí fui trabalhar com educação, né, para jovens lideranças no Brasil inteiro. Então tive a oportunidade ali de conhecer gente do Brasil inteiro. Depois de um tempo fui trabalhar em uma outra organização social, trabalhando com empreendedores de baixa renda, então também foi uma experiência super rica. E aí tinha passado então para o universo de atender clientes, depois para o universo de conhecer a realidade do dia a dia de negócios de clientes também, depois migrando para o impacto social, conhecendo a realidade de empreendedores, jovens lideranças. Então, eu já tinha lidado com públicos muito diferentes, e aí surge um primeiro convite, de fato, para atuar já numa cadeira mais sênior dentro da área de atendimento, que foi na 99, né, empresa de mobilidade urbana. Nessa época, a 99 ainda era uma empresa não tão conhecida no Brasil inteiro, e aí fui com o desafio de atuar com clientes. Eu brinco que a minha cadeira não tinha o nome lá de CX, né? Tinha o nome de engajamento de clientes. Só que na prática, no final do dia, nada mais é do que construir, de fato, uma jornada de experiência para os clientes, que lá, no meu caso, eram os motoristas. Então, foi uma experiência super rica. Comecei a me apaixonar por aquele movimento de suportar esses motoristas, de ajudá-los a direcionar a jornada, ajudá-los também a criar um engajamento com a marca da 99 no Brasil inteiro. Fiquei alguns anos ali, e aí depois tive outras experiências em empresas de larga escala, né? Uma delas em e-commerce, e agora, mais recentemente, na Único, que é uma empresa de biometria e identidade digital. Né? Então, hoje, tive a oportunidade ali de lidar com motoristas, que era um público mais B2C direto, e agora um público mais de empresas, que é o que a gente chama também de B2B. Então, foi um pouquinho dessa carreira. Eu brinco assim, Pedro, então, o CX não fui eu que fui atrás dele, ele acabou me encontrando no meio do caminho, e eu falo que quando a gente trabalha com clientes, com pessoas, eu digo que é o bônus e o ônus, né? Tem os seus desafios e as suas oportunidades. Então, eu falo que todo dia é um grande desafio, porque, né, as pessoas têm seus desafios, mas é uma grande oportunidade também de você gerar um impacto real na vida das pessoas. Então, foi assim que eu me encontrei no CX e acredito que isso tem gerado bastante impacto também. Que legal, Fabiano. Interessante a tua história. Nossa, tenho tanta coisa para te perguntar, mas vamos começar. Eu queria muito saber, olhando para a sua trajetória, Fabiano, para todas as experiências que você viveu, o que foi um aprendizado surpreendente, assim, uma coisa que você, na sua trajetória, no seu dia a dia, você falou, nossa, eu aprendi isso e eu não esperava aprender, olhando para a experiência do cliente, olhando para esse universo. Tem muitos aprendizados, né? Eu posso dizer que em 2 semanas eu aprendo alguma coisa nova. Mas talvez o melhor aprendizado que eu tenho é que na teoria a prática é outra, né? Então, às vezes a gente, e principalmente quando a gente fala de CX, a gente usa muitas metodologias, que elas são relevantes e importantes. Mas o que eu aprendi é olhar para essas metodologias mais como uma caixa de ferramentas e adaptando ao contexto, que necessariamente usando elas como se fosse uma receita de bolo. Então, em cada empresa que eu passei, os perfis de clientes eram muito diferentes. E nos próprios perfis de clientes, eles eram diferentes por si só, dentro deles também. Então, quanto mais eu conhecia o cliente, mais eu percebia que eu poderia usar uma caixa de ferramentas diferentes para lidar com cada um. E acho que esse talvez seja o grande aprendizado que eu tenho tido, viu, Pedro? Como criar repertório cada vez maior, e aí usar esse repertório para, de fato, gerar impacto em cada um dos lugares que eu estiver. Interessante isso. Porque uma das coisas que eu quero te ouvir é o equilíbrio entre o curto e o longo prazo. Né? Porque muitas vezes nas operações de CX, quando você está ali dialogando com a experiência do cliente, você tem demandas de curto prazo, que muitas vezes é aquele equilíbrio de eu não consigo atender essa demanda, eu não posso, então eu tenho que alinhar a expectativa, mas eu tenho também uma visão de longo prazo, um lugar em que eu quero que aquela relação alcance, né? Como é que é esse equilíbrio? Você que já teve algumas experiências aí olhando desde o ponto de vista operacional até estratégico, como é que se equilibra esses dois pratinhos, Fabiano? Essa ambidestria, né, eu acho que para mim é uma capacidade que eu gosto de chamar de ambidestria, porque de fato você precisa ter um norte, né, de uma mão você está olhando para um lado, na outra você está olhando para o longo prazo. E para mim não é nenhuma questão de equilíbrio, viu, Pedro, é uma questão de malabarismo. Vai ter momentos, né, que você vai ter que olhar para uma bolinha que está caindo, ou ter que olhar para uma bola para outra, mas eu acho que as empresas que mais são sustentáveis a médio e longo prazo são aquelas de fato constroem estratégias não só para agora, mas pensando depois também, né? E aí eu acho que, e aí também coletando um pouco da última pergunta, eu vou conectar com essa resposta, que é, um dos maiores aprendizados que eu tive também em CX é uma formulazinha matemática bem simples de entender e que para mim resume o que é experiência. Experiência é igual realidade menos expectativa. Essa é, para mim, a melhor forma de entender isso.
Então, se eu consigo entender a expectativa do meu cliente, eu consigo entregar uma realidade coerente com ela, claramente você tem uma satisfação garantida ali, uma experiência positiva. Então, o que isso impacta no que você me perguntou? No final do dia, o que eu vejo? As empresas, no geral, têm muitas dificuldades de entender a expectativa do cliente a médio e longo prazo. Porque isso envolve você ter uma visão mais sistêmica, envolve você começar a prever o mercado, envolve você começar a entender o que serão novas tendências. Porque quando você começa a ter isso, aí você consegue vincular qual que é a expectativa de agora, nesse momento, que eu já sei, que eu estou lidando com esse cliente diariamente, e o que o mercado está me dizendo que vai ser a expectativa desse cliente daqui 5, 10 anos. E aí eu vou criando uma estratégia para que a realidade que eu entrego agora está eficiente, mas ao mesmo tempo que aos poucos eu vou construindo essa realidade de 5, 10 anos no futuro. Eu falo que para mim é um grande desafio no dia a dia, tá, Pedro? Não é fácil, assim, você conseguir criar esse mecanismo, mas na prática, como é que eu tento fazer isso? Eu tento dividir minha jornada de trabalho, né, em mais ou menos 80-20, né, que é um conceito super conhecido do Pareto, como cada um quiser chamar, mas, na verdade, eu tento dedicar ali, não sabe se toda semana vai ser 20%, mas pelo menos um 10%, alguma coisa do tipo, em que eu consiga dedicar semanalmente para olhar para o futuro. E essa dedicação vai ser acompanhar podcasts como o Prototipando, né, ou naturalmente ler newsletters diferentes, ou mergulhar no universo do meu mercado, entender quais são as novas tendências, e aí tentando pelo menos rascunhar algumas coisas que vão me ajudar a criar as estratégias para o futuro. Interessante isso, Fabiano, interessante. Porque nessa perspectiva, uma das coisas que eu queria entender a tua visão CX é um diferencial competitivo? É um diferencial comparativo? Como é que você encaixa o CX na visão de negócio? Tem um relatório recente da Price, Pedro, que em 2019, assim, eu digo recente, mas era antes da pandemia, eu já nem falo que é recente mais, né? Mas assim, né, eu estou dizendo antes da pandemia, agora após isso ainda tornou um impacto maior. Mas que ele diz que 9 em cada 10 pessoas enxergam a experiência como um fator decisivo de compra, né? E essa experiência pode ter vários aspectos. Pode ser uma experiência de atendimento, pode ser uma experiência de usabilidade de um site, pode ter vários fatores ali. Mas o que eu quero dizer com isso? A experiência, para mim, ela é um grande diferencial, porque a gente vive na área da experiência. Acho que o melhor exemplo para mim, assim, é que o quanto que você vem crescendo, lojas conceito nascendo por aí, quando você olha, por exemplo, para o universo de... um exemplo clássico, café. Hoje, as pessoas às vezes vão para alguns lugares, nem é para tomar café mais, é só para tirar uma foto segurando lá o nome dela no copo de café, né? Porque a experiência de estar ali, talvez, ou de fazer esse processo, ela é mais relevante que o próprio produto. Então, a gente vive numa era onde o próprio produto, ele está experiencializado, né? A gente costumava dizer produtizado algumas coisas, eu digo agora experiencializado, então tudo é experiência. Então, para mim, a experiência é, sim, importante, e ela se torna um diferencial competitivo quando a gente entende que experiência não tem a ver só com um bloco da empresa. Não tem a ver com, por exemplo, olhar como, é a área de atendimento, ou é a área de suporte. É quando a gente pega o conceito mais tradicional de todos, que é aquele de experiência, é a combinação de todas as percepções do cliente com a marca durante seu ciclo de vida. Então, quando a gente enxerga que eu tenho o poder de influenciar uma decisão de compra, desde o momento que ele ouviu falar de mim, e eu tenho o poder de influenciar essa decisão de recompra ou de indicação depois que ele usou o produto ou serviço, aí tudo vira experiência. Então, o marketing está envolvido nisso, o financeiro está envolvido nisso, e todas as outras áreas também. Então, acho que para mim são os grandes diferenciais. E Fabiano, como é que começa? Assim, alguém que, legal, entrou em contato com esse termo, com esse tema, entendeu a relevância e fala assim, beleza, eu quero começar a influenciar as decisões aqui dentro da minha empresa com essa perspectiva. Como é que eu começo? Por onde eu começo? Primeira coisa, aonde seu negócio quer chegar? Onde seu negócio quer chegar? Né? Primeira coisa, entender qual é o objetivo macro. Pode ser da cabeça do CEO, pode ser naturalmente do corpo de executivos, aonde seu negócio chegar, qual é a missão, visão que ela tem. A partir daí eu vou entender, ok, toda empresa, Pedro, só existe se tem cliente. Eu não conheço um negócio que não tenha cliente. Nenhum. Nem negócio social, né? Mas o negócio que não ganha dinheiro. Também tem cliente, tá? É só que o cliente às vezes vai mudar. Você vai chamar de usuário, você vai chamar, né, de participante, mas é um cliente de qualquer maneira, né? Então, dado esse cenário, aí a segunda coisa vai lá conversar com seus clientes.
Pergunta para ele, está claro aonde seu negócio vai chegar? Assim? Então, se você é uma empresa que vende sapato, por exemplo, por que as pessoas compram o teu sapato? Você consegue entender isso? Então, quando eu consigo entender, né, cada um dos clientes, alguns clientes, óbvio, você às vezes vai conversar com todos, né, se é uma empresa muito grande, mas se eu converso com alguns, entendo a realidade do porquê que eles usam o meu produto ou serviço, é o primeiro passo para eu já começar a implantar uma cultura centrada no cliente. O que é cultura centrada no cliente? Né? Que é basicamente começar a construir essa jornada dentro do negócio. É uma cultura que eu paro de olhar para a solução, que é eu preciso ganhar dinheiro, ou preciso crescer meu negócio, e começo a pensar mais no como eu chego até lá. Que é como eu garanto que meus clientes compram mais o meu produto para que eu consiga vender mais e aí consiga ganhar mais dinheiro. Ou como eu consigo que meus clientes usam mais meu produto para que eu tenha maior engajamento. Então, eu começo a mudar o foco para pensar que se eu consigo criar um bom relacionamento com meus clientes, engajá-los, eu naturalmente também vou conseguir as consequências disso, que é de alguma maneira alcançar o grande objetivo daquele negócio ali. Então, acho que o primeiro passo é isso, entender bem o negócio e depois entender bem qual é a expectativa do seu cliente. E eu tenho certeza, Fabiano, que você já deve ter passado por isso, mas assim, uma coisa que eu ouço muito é assim, vixe, Pedro, mas cara, essa visão, assim, aqui a galera não compra, não, aqui é diferente, aqui a gente ainda não está pronto para isso. E aí? Não, eu acho muito legal isso, porque e sabe o que eu acho que é o grande erro no final do dia, Pedro? É que quando a gente quer trabalhar o CX como algo muito bonito, algo muito subjetivo. Então, acho que a melhor forma de eu, como liderança, querer trabalhar isso é entender que isso é prático, isso é tático, isso é estratégico para o negócio. Então, acho que dois erros que acabam acontecendo e aí algumas dicas de como lidar com isso. Primeiro erro é quando eu encaro o CX como algo isolado. De novo, eu olho isso para como se fosse uma área. E aí, o que acontece? Eu vou olhar para, mas eu preciso entregar o valor para o cliente. Ah, não, mas o valor para o cliente vai contra o valor do produto, vai contra o valor do negócio. Se está fazendo isso, está errado. Provavelmente você não vai conseguir engajar as pessoas. Você vai conseguir engajar o corpo de camada executiva quando você começa a falar a mesma língua. Eu não preciso dizer hoje para um C-level de um negócio que o cliente é importante. Ele sabe que o cliente é importante. Eu não preciso dizer para ele, olha, mas vamos fazer essa ação aqui com esse cliente, porque ele vai dizer sim ou não. Mas se eu mostrar o impacto dessa ação no business, no negócio, ou seja, na margem, que isso vai conseguir fazer com que eu ganhe mais, né, ou reduza meu custo, ou isso vai fazer com que eu ganhe mais receita, naturalmente eu vou crescer nesse meu negócio também. Então, o que eu quero dizer? Primeiro passo é assim, não encarar CX como algo isolado, mas pensar realmente como eu acoplo com o negócio. O segundo ponto, que para mim é um grande erro que todo mundo comete também, é quando você cria indicadores voltados para o cliente que não estão alinhados com os indicadores das outras áreas. Então, por exemplo, sabe o que eu gosto de fazer quando eu chego num negócio diferente, Pedro? Eu gosto de sentar assim, você é do marketing, tá? Me conta aí, quais são os seus desafios hoje? Quais são os seus objetivos? Beleza. Aí eu vou sentar com produto. Produto, quais são os objetivos hoje? E aí eu, como olhar de cliente, eu vou pensar como eu conecto o que eu acho que eu entendo que é o valor da expectativa desse cliente com os objetivos de produto, com os objetivos. Porque se eu começo a enxergar a minha área como um stakeholder das outras áreas, que ele tem um papel de relevância de entregar valor para elas, eu mudo a figura. Né? E aí eu mudo a figura de que estou olhando para algo isolado. Não, eu estou olhando para algo que vai te ajudar a alavancar o teu resultado. E aí, Pedro, quem vai chegar para você, Pedro, se eu puder te ajudar a melhorar 10% do seu resultado, você vai dizer não? Provavelmente não, né? Você vai, se eu te mostrar que eu consigo te ajudar em 10% disso, Claro. aí você tem carta branca para fazer mais coisa ainda. Claro, claro. Interessante isso, Fabiano, interessante. Porque uma coisa bacana que você trouxe, que eu acho que conecta muito com a visão sistêmica, né? Quando a gente não coloca CX de um ponto de vista sistêmico e a partir de um ponto de vista isolado, o quebra-cabeça ele não encaixa, né? Porque, de fato, senão fica muito teórico, fica muito abstrato, fica muito aberto, e a gente não consegue vincular com a visão de negócio, né? Exato, e assim, o maior exercício que eu gosto de fazer, né, além da minha carreira corporativa, eu sou professor também, mentor, eu já ajudo outras empresas com a linha de experiência do cliente. E quando eu chego para conversar com alguém na empresa, né, às vezes eu tenho mentorados que chegam assim, mas eu não consigo implementar a minha visão de cliente, ou eu não consigo fazer com que as pessoas comprem, por exemplo, o NPS, né, que é um dos indicadores principais que você usa. Eu falo, mas espera aí, por que você quer implantar o NPS? Porque a métrica é importante. Por quê? O que você quer ver? Eu quero saber se o cliente está engajando mais, está comprando mais. Então, perfeito. Então, o NPS é o meio.
O que você precisa fazer é garantir e mostrar para as pessoas que, se as pessoas responderem como um promotor ali, as pessoas vão comprar mais. Quando você conseguir mostrar isso para o time de marketing, de produto, de operações, quem seja, aí você vai conseguir ter a atenção daquelas pessoas. Então, tem menos a ver com uma métrica de vaidade ou de ego que a gente pode, às vezes, querer ter, né? Mas muito mais a ver como eu, como um responsável por CX ou alguém que está impulsionando essa cultura, traz isso para o dia a dia do negócio. Eu consiga falar a mesma língua de qualquer outra área da companhia. E aí, CX vira estratégico de fato. E como é que isso funciona, Fabiano? Você que acho que tem um conjunto de experiências bem legal, acho que você já habitou esses espaços. Como é que isso funciona quando a gente quer trabalhar com essa visão em multinacionais que já entenderam que tem que ir para esse caminho, com startups que já nasceram sem nem questionar se isso é necessário ou não? Como é que você vê, assim, quais são as diferenças entre esses dois ecossistemas? Eu acho que tem algumas, né? Acho que assim, quando a gente fala, por exemplo, de trabalhar a visão do cliente numa startup, a primeira coisa é que você às vezes tem mais chance de errar, né? Então você consegue testando coisa e aprender. Então, você vai mandar um e-mail marketing, aquilo funciona ou não funciona, aí depois você muda o seu site, aí você vê se funciona ou não funciona. Quando você é uma empresa grande, com milhares, milhões de pessoas assistindo, é muito difícil fazer um ajuste. Então, acho que a primeira mudança é que você você tem que ter um planejamento melhor. E esse planejamento não significa que você precisa burocratizar o processo. Você pode testar. Vou dar um exemplo. Talvez numa startup, eu quero testar se meu cliente adere mais ao e-mail A ou e-mail B. O que eu faço? Na próxima semana eu mando o e-mail B, na outra semana eu mando o e-mail A para todo mundo e ver que né, aderiu mais. Perfeito. Numa empresa grande eu não posso fazer isso, mas eu posso pegar uma base ali de 100 clientes ou menos e testar com eles e ver a aderência deles. Então, o que muda eu vou ter que, para conseguir chegar em todo mundo, eu tenho que fazer um processo de planejamento maior, eu preciso planejar melhor meus riscos, e eu preciso testar ou implementar MVPs de uma maneira mais consistente. Acho que essa é a primeira mudança ali. Segunda mudança que eu acho que é super relevante também quando a gente fala desse processo de startup versus multinacional, é que quando você está numa empresa menor, você consegue conhecer melhor o teu cliente, né? Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei com uma empresa que suportava pessoas que queriam abrir seu e-commerce. Então, a pessoa falou, eu quero ter um produto aqui, eu vou abrir meu e-commerce, e ela contratava essa empresa e a gente ajudava ela a construir esse e-commerce. Então, quando ela fazia as primeiras vendas, ela já sabia quem era aquela pessoa. Muitas vezes ela falava com o WhatsApp com a pessoa que já comprava sempre dela, que já tinha um contato. Então, é muito fácil a personalização. Eu consigo criar modelos de trabalho para aquela pessoa, para aquele cliente. Quando eu vou trabalhar na empresa maior, eu vou ter que trabalhar movimentos de massa. E aí é super importante também esse conceito de expectativa, porque a gente vai entender que mesmo nos movimentos de massa, você tem uma persona. Você tem alguém que é pelo menos uma parte da representação de quem você quer vender aquele produto. Eu brinco que assim, para mim o produto mais democrático do mundo que existe é a Coca-Cola, né? Todo lugar que você vai, né, você tem Coca-Cola. E aí, às vezes eu dou aula, né, e falo assim, gente, mas qual que é o cliente da Coca-Cola? Todo mundo fala assim, todo mundo. Todo mundo não existe, né? Mas todo mundo é cliente? Não é. A Coca-Cola também tem lá a persona ideal que deveria comprar o produto dela, né? Mesmo que eu, você ou qualquer outra pessoa que está ouvindo a gente aqui queira comprar, mas ela tem a persona dela. Então, o que vai mudar na multinacional é que eu vou construir essas pessoas, aí eu vou construir modelos de trabalho para chegar até essas pessoas e gerar valor para elas. Então, acho que são essas duas mudanças. E a terceira mudança fundamental é que, quando você está numa startup, muitas vezes a gente deveria se perder menos tempo pensando muito em metodologia muito robusta, mas muito mais testando coisas e aprendendo. E aí, depois você aprendeu, funcionou, você vai processualizar aquilo, vai construir metodologia. Quando você é uma empresa maior, às vezes tem que começar pela metodologia. Porque se você começar simplesmente indo e acertando, né, provavelmente ninguém vai comprar aquilo. Então, você começa com metodologia, você mostra que aquilo faz efeito, mostra o resultado, mostra o impacto, e aí você vai conseguir ter mais elementos para conseguir envolver outras coisas. Então, acho que são essas grandes diferenças, mas existem oportunidades nos dois caminhos, independente de quem está assistindo aí, aonde estiver, dá para você construir uma boa cultura de clientes nos dois lugares. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque não é uma coisa de coisa de startup ou não é coisa de startup. É assim, quem quer ter uma empresa do século XXI e quem não quer ter uma empresa do século XXI, né? Perfeito, assim, né? O que é startup no final do dia hoje mais, né? Você tem toda empresa, às vezes, da noite para o dia, explode, né? Vira uma scale-up aí, cresce pra caramba.
Então, é isso, tem menos a ver com tamanho, tem muito a ver com a mentalidade, né? Eu posso ter uma mentalidade mais tradicional, uma mentalidade mais moderna. O mais importante é que eu tenho que entender que, independente de qual mentalidade que eu tenho, o cliente, ele está mudando, né? E se eu não acompanhar essas mudanças do cliente, a minha empresa, de alguma forma, vai ficar para trás também. Fabiano, para a gente começar a caminhar para o fim do nosso episódio, eu tenho mais duas perguntas que eu queria te fazer. A primeira é: quais são as particularidades de liderar uma equipe de CX? Assim, o que é tão particular, o que é tão, fala assim, nossa, isso aqui é bem a cara de CX? Talvez, acho que é o grande ponto aqui, né, isso é uma tendência muito comum e que a gente fala em todas as empresas, mas eu acho que quando você faz CX tem um peso maior, que é o comportamental. Porque quando você lida com clientes o tempo inteiro, você tem alguns aspectos comportamentais que eles são muito mais valorizados. Por exemplo, inteligência emocional. Imagina, Pedro, você está lidando com pessoas todos os dias, né? E eu estou falando não só de atendimento, eu posso estar falando sobre alguém que está olhando para uma jornada de clientes, alguém que está olhando para o engajamento de clientes. Eu estou olhando para a pessoa e eu vou lidar com aquelas dores, aquelas dificuldades, aquelas oportunidades. Então, eu preciso ter uma inteligência emocional para conseguir lidar com aquilo. Acho que o segundo aspecto é você ter no final do dia, quem lida com CX é a gente que gosta de gente, né? E eu falo que não é, a gente gosta de gente, parece óbvio, né? Mas assim, tem gente que gosta mais de números, gosta mais de um aspecto técnico, e não tem problema nenhum, a gente tem todos os perfis, e são importantes. Mas se você gostar de pessoas, se você gostar de estar ali no dia a dia, de interagir, de conectar, né? Mesmo sendo mais introvertido, mais extrovertido, mas o mais importante é gostar de estar próximo das pessoas e criar essas relações ali mais conectadas. E a última coisa para mim, quando você lida com o time CX, talvez o grande diferente, é que você precisa também lidar com essa visão, e para mim são times CX de alta performance, são aqueles times que não só veem CX, como a gente acabou de dizer, né, com um aspecto mais soft, né, e que é uma tendência que tem acontecido cada vez mais. Como o CX ele tem eu consigo influenciar muito o negócio através da visão do cliente, eu vou trazendo muito mais uma equipe voltada para resultados. Então, os resultados acabam importando muito. Acho que esses são os grandes diferenciais de você lidar com um time de CX. No resto, acho que aí vão ser bem conectados ao negócio. E muitas vezes, Pedro, para fechar, eu falo que é um negócio muito interessante, porque como o time de CX, no geral, é o time que mais lida com clientes, né? Seja porque ele está no suporte, seja porque ele está em alguma área que lida com clientes, este time, ele tem que estar muito vestindo a camisa do negócio. Porque quanto mais ele está conectado com a essência do negócio, mais fácil isso transmite para outras pessoas, né? Então, acho que essa é a grande diferença também. E acho que tem um ponto, né, Fabiano, que você acaba sendo o grande tradutor da voz do cliente dentro da empresa, né? E acho que a habilidade da tradução é o grande pulo do gato, né? Eu brinco que muitas vezes você vai lidar como advogado do cliente, né? Porque você vai ter que trazer isso, vai ter que defender a voz dele ali de casa, e outras vezes você vai lidar como realmente a pessoa que vai trazer isso para cá e ser o porta-voz e dizer, olha, acho que o caminho deveria ser esse ou deveria ser esse. Porque o cliente, muitas vezes, se você perguntar para ele assim, cliente, você quer que a gente venda o produto 10% mais barato? Provavelmente ele vai dizer que sim. Mas se eu consigo entender por que ele quer dessas baratas, se isso é realmente relevante para ele, aí eu consigo trazer dentro de casa essa voz, não com o que ele está dizendo, mas interpretando ele de acordo com o momento que eu vivo dentro do negócio. E aí eu consigo gerar impacto para ambos os lados, né? Eu falo de novo, né? A gente às vezes depara assim, é bom para o cliente, mas não é bom para o negócio. Não, o melhor do mundo é bom para o cliente e bom para o negócio. Né, o que a gente chama de win-win collaboration ali, que é de fato ter um ganha-ganha para os dois lados. E, Fabiano, uma dúvida que eu quero trazer aqui. Muita gente traz a diferença de CX em B2B e B2C, né? Tem gente que fala assim, não, a experiência do cliente é só B2C, B2B é outra história. O que você vê que é o mais diferente e o que você vê que é o mais igual? O mais igual, para mim, tem uma frase que eu gosto muito, que eu esqueci agora quem que é o autor, mas ele diz assim, não existe mais B2B, B2G, B2C, existe A2A, que é humano para humano. E, de fato, eu acredito nisso. Sabe por quê, Pedro? Porque hoje eu trabalho com B2B, mas eu estou atendendo uma pessoa. É uma pessoa. Mas a pessoa, o que muda, ela representa aquele negócio, mas é aquela pessoa. Se aquela pessoa sair daquele negócio e entrar outra, vai mudar a forma de relacionamento. Então, tem a ver com pessoas, de qualquer jeito. Então,
Algo que é mais igual sempre tem a ver com pessoas. O que é mais diferente é que a gente tem que entender que o Pedro, enquanto representante do Prototipando, ele é um. O Pedro, pessoa física, é outro. O Fabiano, enquanto representante de uma empresa, ele é um. O Fabiano, representante de outra empresa, ele é outro. Porque, no final do dia, se a gente representa algo, a gente vai defender aquele algo. Se a gente é pessoa física, a gente talvez vai ter outros comportamentos e valores que são mais prioritários do que aquilo que eu estou. Então, essa é, para mim, a grande diferença. E aí, quando você consegue entender a expectativa do Pedro prototipando e o Pedro não prototipando, ou do cliente dentro da empresa, do cliente fora da empresa, você consegue, de fato, gerar valor para ambos. E acho que esse é o melhor ganho que você pode fazer. Sim, sem dúvida, sem dúvida. No final do dia, não tem nenhum CPF, não tem um RG, não tem o cartão de crédito. No final do dia, é alguém que tem os seus desejos, suas vontades, seus traumas, suas dores, né? Sempre, né? É a dor e a oportunidade de lidar ali no dia a dia com pessoas. Boa, boa. Legal. Fabiano, a minha última pergunta é a seguinte. Você acha que tem muita gente que coloca o CX como uma onda, né? E que um dia vai passar e que vai vir uma outra onda. Como é que você interpreta isso, Fabiano? Como é que você vê o momento do mercado? Como é que você vê o momento de aderência ao CX? E aí minha pergunta, é uma onda? Olha, se for uma onda, eu vou te dizer, assim, é uma onda que você se prepara que ela vai demorar muito tempo para acabar, viu? Porque, de novo, assim, né? Eu acho que quando a gente fala de CX, a gente só está empacotando algo que já existe há muito tempo, né? CX não é algo de agora, a gente só colocou o nome bonito, né? Em algo que já existe há muito tempo. A gente já sabia, há 20 anos atrás, que quando você ligava para um local para resolver um problema e você não era bem atendido, você só não mudava de produto porque você não tinha opção. Porque você, às vezes, só tinha aquele produto que você tinha que fazer. Né? Há 50 anos atrás, você não mudava, porque, de fato, você nem encontrava outro produto igual aquele. Hoje em dia, quanto mais a gente vai avançando numa era onde vou dar um exemplo, mudar de aplicativo, você clica um botão, você vai para um, vai para outro. Mudar de banco, você baixou um aplicativo ali, já criou sua conta, já vai na hora. Então, quanto mais facilidade e usabilidade das pessoas, mais a experiência que eu entrego para esse cliente se torna um diferencial. Já não é só o preço, eu quero ter um valor, já não é só como a empresa me aborda, eu quero saber também o propósito dessa empresa, tudo isso é experiência. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, Pedro? Eu acho que no final do dia, talvez daqui 30, 40, 50 anos, a gente não vai dizer sobre CX, mas a gente vai dizer sobre um outro nome, que no final vai ser a mesma coisa. É como eu me preparo como produto, como negócio, como serviço, para entregar um valor para aquela pessoa que está usando ele. Só não vai acontecer se eu não tiver opção, porque enquanto eu tiver opção, a experiência ela vai ser sempre um fator decisivo para que a gente possa, de fato, crescer em qualquer negócio. Fantástico, fantástico. Eu colocaria mais uma frase aí que e quanto mais a gente falar sobre isso é porque precisa, né? Exato. Porque é necessário, porque tem demanda, existe a necessidade, né, dessa mudança, dessa transformação. Total, assim, né? E é isso, né? Que bom que a gente está falando sobre isso, né? Às vezes a gente não discutia, mas, enfim, todo mundo falava, mas não sabia o que estava falando, né? Sobre esse conceito. E agora a gente está falando cada vez mais, e acho que hoje a gente está até agora num novo momento onde a gente não só fala disso, a gente está se aprofundando mesmo para entender quais são, né? Antigamente, quando a gente fala CX, né, eu vou dar só um último exemplo para fechar, assim, quando a gente falava CX, a gente falava assim, qual que é a empresa referência CX? Todo mundo lembrava da Disney. Né? A Disney é um encantamento por si só. Hoje em dia, não. Você fala sobre isso, tem vários outros cases que estão aparecendo. De novo, porque todo mundo começa a enxergar cada vez mais valor nesse negócio. Total, total. Show de bola, Fabiano. Cara, obrigado mais uma vez por fazer parte aqui do Prototipando. Eu queria que você deixasse os seus contatos para caso alguém queira saber mais sobre você, sobre o seu trabalho, queira entrar em contato contigo. Como é que as pessoas te acham, Fabiano? Deixa o caminho das pedras.
Legal, acho que a melhor maneira de me contatar é pelo LinkedIn. Então, lá no LinkedIn, Fabiano Salgado, acho que não vai ser tão difícil de achar lá, né? E aí também pode mandar mensagem por lá, a gente pode manter um contato a partir daí, né? Também pelo YouTube você vai achar alguns vídeos ali, como o meu TEDx, que eu gravei também contando um pouquinho da minha história. Então, mas fiquem à vontade, e aí pelo LinkedIn a gente mantém esse diálogo e vamos falar mais CX, né, Pedro? Para a gente impulsionar essa mensagem para mais pessoas. Show de bola. Fabiano, mais uma vez, obrigado, cara. Eu que agradeço, gente. Até mais. É isso, pessoal. Esse foi o episódio com o Fabiano. Espero que vocês tenham gostado. Se você se interessou pelo tema, eu recomendo conferir 2 episódios. Primeiro, Cultura de Inovação, com Cristiano Franco, onde a gente falou sobre como se molda uma cultura de inovação. E também o episódio com o Rodrigo Vergara, onde a gente falou sobre como moldar ambientes seguros para inovação, em que a gente ali fala exatamente sobre como que a gente cria esses laços de diálogo para que, de fato, a gente consiga tirar soluções proveitosas para os desafios que a gente tem que endereçar nas nossas empresas. Então, lembrando, aqui no Prototipando, toda terça-feira, a gente lança um insight da nossa newsletter e a cada 2 semanas a gente traz entrevistas imperdíveis aqui para você. Se você quiser fazer parte desse movimento, se tiver alguma sugestão de entrevistado ou tema, envie um e-mail para contato@ensaio.cc com o assunto Prototipando, que vai ser um prazer interagir com você. Um abraço e até o nosso próximo encontro, pessoal.